Vamos agora abrir, portanto, no texto da nossa exposição em João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 44. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e irmos a Deus em oração. Senhor, agora prontos para receber a sua palavra, tendo refletido sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, tendo pedido perdão pelos nossos pecados, nós estamos mais uma vez diante de Ti, da Sua palavra. Clamamos, Senhor, que a luz de Cristo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreendê-la e crer nela. A compreensão que nós venhamos ter dela não seja uma compreensão como o mundo pode a compreender, uma compreensão meramente superficial, que não passa das meras palavras, mas uma compreensão profunda, que verdadeiramente é assumida assim, é crida pelo mais profundo do nosso ser. E uma compreensão que verdadeiramente muda o nosso pensamento, uma compreensão que verdadeiramente muda a nossa vida, as nossas mãos. Pedimos que assim o Senhor faça para que o seu povo seja abençoado segundo as incontáveis bênçãos que o Senhor tem preparado para o seu povo. Que nós possamos assim, portanto, ser alimentados pelas suas mãos nessa noite. Peço que o Senhor nos abençoe assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem nunca experimentou aquele cansaço mental depois de passar várias horas, talvez assistindo televisão, navegando no YouTube, scrollando, né, infinitamente o Instagram ou o TikTok? Nós vivemos nessa era que muitos têm chamado da era da informação, com uma certa razão, na qual o nosso tempo e a nossa atenção são disputados e acabam se tornando mercadoria. E frequentemente nós somos tomados por uma espécie de náusea, quase que física, ou talvez até física, provocado pelo excesso de estímulos, pelo excesso de informações, pelo excesso de dados que nós consumimos todos os dias. Mas a informação por si só não é algo intrinsecamente bom. O próprio sábio Salomão já nos advertiu anteriormente, em Eclesiastes no capítulo 12, que não se tem fim para o fazer de livros. Ou seja, a quantidade de informações a respeito da realidade são quase que virtualmente infinitas. Seja ela para o entretenimento, seja ela para o aprendizado. Mas se essas informações, então, são desprovidas de um propósito claro, elas são apenas isso, um amontoado de informações, de dados. E nesse cenário, no qual nós estamos nessa época da informação, em que todas as pessoas podem dar as suas vozes, né? Nós somos chamados para nos incluirmos nisso. Nós aprendemos desde cedo na escola a sermos críticos. Educação para o pensamento crítico é a palavra da época. Como se a educação não tivesse outros objetivos além de criticar. Nós somos chamados a darmos a nossa opinião em tudo. Mas
Pensem vocês, se todo mundo pode falar o que quer, se todo mundo pode ser crítico, dar a sua voz, criar informação, para que uma voz possa se destacar no meio dessa multidão, é necessário que alguém seja revestido de uma certa autoridade. Para que a sua voz seja ouvida, né, você precisa responder à questão: por que você deve ouvir a mim e não ao outro? E aí nós temos muitas pessoas querendo colocar a sua voz no debate, ou fazer os seus conteúdos, né, para que assim possam também ser remunerados por isso, e que se investem de autoridade, se chamam de especialistas, sendo que na maioria das vezes nem são. Mas mesmo aqueles que são especialistas, é difícil encontrar muitas vezes consenso. Os especialistas, eles não concordam entre si nessa era da informação. E nós temos quase que um paradoxo aqui. Nós estamos na era da informação, mas a informação é de péssima qualidade. Nós estamos na era da informação, mas na era da crise de confiabilidade. Todas as pessoas falam e nós não sabemos em quem crer. Seja em qualquer campo, daqueles entendidos como, entre aspas, os mais neutros, medicina, física, biologia ou etc., como aqueles que são mais disputados, talvez como história, né, economia, política. Todos os campos são marcados por isso, por uma crise no consenso. Não há mais consenso. E muitas vezes essas opiniões são apresentadas sem qualquer humildade. Parece que para a pessoa afirmar a sua autoridade e se afirmar como especialista, ela vem com uma veemência a sua opinião dogmática. De modo que, muitas vezes, né, é apresentado do seguinte modo: você crê nisso que eu estou falando e você terá a vida. Você não crê isso que eu estou falando e você terá a morte. Só falta eles falarem, né? Vida eterna e o inferno. Porque mais ou menos é assim que é apresentado para nós. Faça isso e você viverá. Não faça isso e você morrerá. Nós vemos isso muito nesses conteúdos que são criados, né? Nas próprias capas, por exemplo, nas thumbnails do YouTube, né? Nós vemos muitas vezes quando um especialista vai falar de alguma coisa que você precisa prestar atenção, às vezes é aquela aparência gloriosa, né? Cheio de luz. Quando é alguma coisa que você deve evitar ao máximo, tem aquele vermelho, né? Que muitas vezes evoca a crise, a morte, o inferno. E parte essencial dessa confusão na qual nós estamos reside no fato de que qualquer autoridade humana é uma autoridade relativa. Nenhum ser humano, nem mesmo o mais conhecedor, o mais especialista, ou nem mesmo o homem mais piedoso, mais crente, mais santo que existe, pode ser erigido como critério último para sabermos aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é mentiroso. E o motivo disso é evidente. Nós somos seres humanos caídos. Muitas vezes nós, primeiro, falamos a mentira intencionalmente. Favorecemos o nosso lado, propagamos a mentira para podermos nos beneficiar por meio da mentira. Outras vezes nós falamos a mentira sinceramente. Nos enganamos a nós mesmos e por conta disso acabamos enganando os outros. Uma vez então que nós somos homens caídos, homens falhos, a relatividade impera entre nós. E para que nós possamos conhecer aquilo que é verdadeiro, nós precisamos de um ponto, de uma autoridade que seja referencial para nós e que não esteja em nós. Nós precisamos de uma autoridade externa, um ser que é absoluto, que não mente, que sabe todas as coisas e que se revela. Somente assim nós podemos encontrar verdadeira luz. E nesse texto de hoje, apesar da introdução um pouco longa, nós vamos aprender justamente a respeito disso. Deus, ele é a verdade e a sua palavra é a revelação dessa verdade. Se nós ouvirmos a sua voz, verdadeiramente, sim, nós temos vida e vida em abundância. Vida daqui, vida aqui e daqui para a eternidade. E nós veremos também que se nós rejeitarmos a sua palavra, nós teremos morte. Morte daqui para a eternidade também. Portanto, escutar a sua voz ou deixar de escutar a sua voz é sim a distinção entre a bênção e a maldição.
E nós veremos hoje também, para finalizar, que Deus revelou a sua vontade, sim, por meio de um homem, mas um homem que em si mesmo era perfeito e que falou a verdade porque não falou segundo a aparência do homem, mas falou segundo aquilo que Deus o enviou para falar, perfeitamente, conforme o mandamento do Pai. Nós aprenderemos isso hoje. Nós estamos aqui, então, seguindo na nossa exposição em João 12. Lembramos que nós estamos na última semana do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos também que o Jesus Cristo já finalizou o seu ministério público. Alguns homens dizem, colocam que essa sessão que nós lemos aqui hoje foi ainda um discurso público de Cristo. Mas eu acredito que aqui é colocado Jesus Cristo com o resumo da sua pregação pública, sendo colocado aqui então por João esse resumo para finalizar, para concluir, para mais uma vez relembrar a suma da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo em todos esses capítulos que nós estamos trabalhando. Nós vimos no capítulo 12 7 glórias, ouvimos 6 glórias e hoje veremos a sétima. Jesus Cristo foi glorificado por 6 vezes nesse capítulo até aqui. Somente para relembrar, nós vimos em primeiro lugar Maria glorificando a Cristo, honrando a Cristo no seu jantar ali naquele banquete em Betânia, ungindo seus pés. Nós vimos também depois os homens clamando, glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias na sua entrada em Jerusalém. Depois nós vimos os gregos glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo, querendo vê-lo. Depois ainda nós vimos o Pai mesmo glorificando a Cristo como a voz dos céus, proclamando que o seu testemunho, aquilo que ele falava era verdadeiro. Depois, na última exposição, nós vimos 2 glórias, eu acabei não citando, mas cito agora. Em primeiro lugar, a Escritura glorificando a Cristo por meio dos profetas. Isaías testificando que Jesus Cristo era o Messias, predizendo a infidelidade daqueles que ouviram a Jesus Cristo, mas o negaram. Então, Isaías glorifica Jesus Cristo apontando para ele como o Messias. E também vimos que ele foi sim glorificado, honrado por alguns dos líderes, dentre os principais ali de Israel, mas que interiormente glorificavam a ele, mas não tinham coragem até aquele momento de admiti-lo em público por causa das consequências para eles. E agora, nesse capítulo, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo reivindicando glória para si mesmo, demonstrando que a sua mensagem era divina e que ele veio, portanto, para o benefício do mundo. O primeiro ponto, portanto, que nós vamos ver nessa noite é a bênção de crer na palavra. E nós vemos isso a partir do verso 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E a quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Somente até aqui. Que nós temos a bênção de crer na palavra e o primeiro benefício de crer nessa palavra. Essa palavra é uma palavra divina. Veja, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Mas quando ele vai apresentar o seu ministério, ele não apresenta o seu ministério como vindo de si mesmo. Sim, como Deus, ele tem autoridade para ser o critério último da verdade. Mas para que os homens não confundissem a sua doutrina como uma doutrina humana e, portanto, como uma doutrina relativa, Jesus Cristo mesmo apresenta a sua missão como sendo divina, a sua mensagem como vindo do Pai. Ele sabe que a sua condição de humilhação poderia desviar o foco da atenção daqueles homens para a verdade. E ele, portanto, deixa claro que a origem da mensagem vem do Pai. Nós não cremos meramente na opinião do homem. E muitas pessoas levantam essa objeção contra o cristianismo, dizendo: a Bíblia são palavras de homens. Muitas pessoas já escutaram isso, talvez você já tenha dito isso, ou talvez você creia nisso. A Bíblia foi escrita por homens.
Então, portanto, nós não devemos dar tanta atenção para ela. Talvez nós podemos utilizá-la como a sabedoria humana, tal como os ditados populares. Olha, se você observar a Bíblia, é bem possível que muitas vezes você vai sofrer menos, você vai se dar melhor. Mas você então tem a oportunidade, uma vez que é palavra humana, de escolher aquilo que você vai ouvir e deixar de escolher, ou melhor, escolher aquilo que você vai deixar de ouvir. Mas veja, essa opinião humana de que a Bíblia é meramente palavra de homens é tão somente isso, uma opinião humana. Eles querem abaixar a Bíblia para o nível da opinião humana e querem rebater a Bíblia com a própria opinião. Essa Bíblia é palavra de homens. Só que veja que isso é um absurdo, porque eles falam assim: vocês não devem crer na absolutização da Bíblia, vocês não devem crer na Bíblia como absoluta, porque ela é palavra humana, mas devem crer na minha opinião, que é humana, e devem crer nela como absoluta. Veja que se nós formos entrar por aí, a própria enunciação de que nós não devemos crer na Bíblia é absurda. Porque então essa pessoa está dizendo que há um absoluto no qual pode ser crido. Mas o referencial de crer é a sua própria sabedoria. O único, e aí nós temos o relativismo. Devemos ficar com a opinião de quem, então? Com a opinião da Bíblia, dos homens que escreveram a Bíblia, com a opinião dos homens, com a minha própria opinião. E os nossos dias, a nossa opinião tem imperado, e não a opinião daquele que é absoluto. Veja que o único modo de sair desse relativismo, da opinião, e opinião é isso, é opinião. Cada um pode dar a sua. E não importa quem está certo e quem está errado. O único modo de sairmos desse relativismo das opiniões é se nós reconhecemos que Deus falou. E ele falou de modo claro e de modo esplendoroso nos últimos dias, por meio do Filho. Ele falou de diversos modos anteriormente para os pais, o que a Escritura nos ensina. Nos falou por meio dos patriarcas, nos falou por meio dos profetas inspirados, que foram luz porque refletiam a luz. Mas em especial nos falou de modo inequívoco, claro, por meio do Filho. Somente crendo que a Escritura é de origem divina e a palavra autoritativa de um Deus absoluto, que não mente e conhece todas as coisas, nós somos capazes de fugir do vazio das opiniões dos homens. Sim, existe um certo aspecto de que essa Bíblia, ela é humana, no sentido de que Deus utilizou homens para escrevê-la, mas esses homens foram divinamente inspirados, conforme nós aprendemos, nos lembramos pela manhã. Homens que foram utilizados por toda a Trindade dentro das suas funções em relação à salvação do homem, mas especialmente inspirados pelo Espírito Santo para nos trazer a verdade. Portanto, esses homens não falaram de si mesmos. Com Jesus Cristo não poderia ser diferente. Desde o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, esse mesmo Espírito Santo que agiu nos profetas de outrora, desceu sobre ele, o capacitando para realizar a tarefa, o ministério que ele havia sido dado desde antes da fundação do mundo. E esse mesmo Jesus Cristo, sendo ele uma boca perfeita, tendo ele uma boca perfeita, não como a boca de Isaías, que muitas vezes era pecador e ele reconhece isso, e no capítulo 6 nós vimos isso na última exposição, mas que foi santificada pela palavra, mas ele, tendo por si próprio santidade, sendo um homem perfeito, ele falou tudo aquilo que Deus desejava nos ensinar, objetivava nos ensinar. Portanto, nós temos o primeiro benefício de estarmos em Cristo. Por isso, nós temos, ouvindo a palavra do Senhor, nós temos vida. Porque verdadeiramente ela é palavra do Senhor. É o único modo de nós fugirmos do relativismo das opiniões humanas. Essa mensagem é divina. Mas no verso 46 nós vemos o segundo benefício. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Essa luz, portanto, ou essa mensagem de Cristo, não é somente de origem divina, mas todo aquele que escuta ela não permanece nas trevas. Veja, Jesus fala aqui: eu sou a luz que vim ao mundo. Aqui ele é apresentado como luz mais uma vez, conforme João apresentou repetidas vezes no seu evangelho, mas ele apresenta aqui que ele era luz antes de vir ao mundo. Ele é a luz que veio ao mundo. Ele não se torna luz, por assim dizer, quando entra no mundo, mas ele já era luz anteriormente, de assumir a carne humana, a natureza humana. De certo modo, nós podemos dizer que Jesus Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, o eterno Filho de Deus o Pai, é luz por toda a eternidade. A luz é algo criado no primeiro dia da criação, sem a necessidade do sol e dos luminares que foram criados no quarto dia, foi criada, sustentada sobrenaturalmente pelo poder de Deus, do primeiro ao quarto dia, num ato soberano da sua vontade, mas é uma matéria, portanto, que nos aponta para quem Deus é. Veja que Deus não é luz no sentido que nós conhecemos a luz a qual nós estamos agora, pela qual nós estamos vendo as coisas fisicamente. Deus não é uma luzinha, né? Uma lanterna, um luminar num céu, numa galáxia. Ele não é um sol ou o maior dos sóis ou nada parecido com isso. Mas a luz, como uma criação de Deus, como algo criado, nos fala a respeito de Deus. Porque todas as coisas criadas nos falam a respeito de Deus. E a Bíblia utilizou então a revelação que há de Deus na criação para nos revelar com mais clareza esse é o nosso Deus. Quando nos fala, portanto, que Deus é luz ou que o nosso Senhor Jesus Cristo é luz, isso nos apresenta, por exemplo, João no capítulo, na primeira epístola dele, nos apresenta que Deus é luz e, portanto, nele não há trevas alguma, nos apresentando a sua santidade. Deus, desde toda a eternidade, é santo, santo, santo. Como assim? As crianças sabem muito bem, né, crianças? Quando vocês chegam em casa depois do culto, vocês vão abrir a porta da casa. Prestem atenção. Quando vocês chegam em casa depois do culto, vocês vão abrir a porta da casa e como é que está lá dentro? Tudo escuro. Você não consegue enxergar nada. E se você for entrar na sua casa no escuro e falar assim, não, eu vou conseguir entrar no escuro e chegar no meu quarto para eu me trocar, para eu ir dormir, você provavelmente vai trombar em um monte de coisa. Você vai pisar no brinquedo, você vai escorregar, você vai bater a canela na cadeira. Por isso que quando vocês chegam em casa, o papai e a mamãe, a primeira coisa que fazem é, normalmente, ligar a luz. Agora, com a luz, nós conseguimos ver as coisas ao nosso redor. Essa é a analogia que João está utilizando aqui. Quando a luz liga, as trevas fogem. Porque a treva não é algo em si mesma, ela não é uma substância em si mesma, mas ela é a ausência dessa luz. E assim, nós podemos dizer que antes da criação só existia a luz de Deus. Ele era o santo, o todo santo. E nele não havia pecado algum, não havia maldade alguma por toda a eternidade. Não existe esse princípio maniqueísta de bem lutando contra o mal durante toda a eternidade. O yin e o yang, né? Um Deus bom e um Deus mau. Não. O princípio criador de tudo é o bem, a luz, a bondade. E as trevas são a ausência dela. O Senhor também, santo, 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 resplandecia na sua glória por toda a eternidade. Luz também fala disso, de glória. Nós muitas vezes vemos em pinturas isso, né? Quando a gente vê alguém sendo pintado de um modo glorioso, isso vem como se a pessoa estivesse brilhando, né? Como se tivesse quase que aquele sonzinho por detrás, né? Oh! Junto com aquela luz. Porque a luz fala disso, de resplendor, de glória. E a glória de Deus é a suma das suas perfeições e que nos leva a desejar amá-lo e a louvá-lo por causa disso. Deus já era desde toda a eternidade glorioso. A luz ainda na Escritura nos fala de vida, de felicidade. Nós, por meio da luz, conhecemos o caminho que é bom para não cairmos.
Os aprisionados são sempre simbolizados aqui como estando nas trevas, em masmorras escuras. Já aqueles que são livres andam na luz. A luz, então, nos fala de Deus e nos fala de Cristo. Cristo já é luz desde toda a eternidade. Ele continua sendo luz após a criação, porque, tendo criado, ele é a luz dos homens, que nos revelou ao Pai no Antigo Testamento também. Ele é a palavra de Deus, que nos ensinou a respeito do Pai em diversos momentos, no decorrer da história, e nos trouxe a verdade. E ele, no momento, então, enquanto luz, decidiu se encarnar, para ser luz para o mundo, luz para as nações, para que todos pudessem ser reunidos diante dele. Jesus é a luz que veio ao mundo, e o objetivo é para que todo aquele que crê em Cristo não permaneça nas trevas. Quando nós cremos em Cristo, verdadeiramente nós somos libertos. E nós precisamos crer nisso. Nós somos libertos das nossas trevas que em nós está. É como se a gente fosse um buraco negro. Um buraco negro, ele é um buraco no espaço que os homens não conseguem compreender muito bem como é que ele funciona até hoje. É um dos grandes mistérios. Mas a gente sabe que ele tem uma massa tão forte que ele meio que deforma a matéria. E a luz, sendo de um certo modo material, né? Ela é material, só que um tipo de matéria especial. Ela também é deformada. E é como se o buraco negro sugasse toda a luz para dentro de si. Como se ele chupasse a luz. E assim nós somos sem Cristo. É como se onde quer que nós formos, nós levamos as trevas de um mundo que é iluminado pela revelação do Senhor e pela sua vontade, pela sua bondade. Nós vamos andando como se sugássemos toda a luz, né? Mas, quando nós temos a Cristo e cremos nele, nós somos libertos das nossas trevas que nós carregamos para onde quer que nós vamos. Nós somos libertos das nossas trevas do nosso passado, por exemplo. Nós começamos a olhar para a nossa história e compreender o nosso passado à luz da revelação de Deus. E assim nós passamos a, 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 a nos reconciliarmos com a vontade de Deus para nós na nossa história. A nossa consciência já não mais nos acusa, porque aqueles pecados que anteriormente traziam vergonha para nós, que traziam destruição para as nossas famílias, agora apontam de um modo mais claro para a glória de Deus em nos salvar. E nós não precisamos andar assombrados pela consciência das nossas culpas passadas. Não, em Cristo nós temos uma nova consciência santificada, sabendo que o nosso eu do passado, o nosso eu pecador, o nosso eu que andava em trevas, foi condenado na cruz de Cristo. Recebeu a devida paga pelos seus pecados na cruz de Cristo. Recebemos uma nova consciência. Nós temos luz no presente, nós andamos nessa luz. Nós agora temos um caminho claro, o qual nós devemos andar, não na confusão dos homens, mas segundo a revelação clara de Deus. Sabemos no que crer, sabemos em como aplicar aquilo que cremos, sabemos claramente o caminho que nós devemos trilhar. Temos luz também para o futuro. Nós temos uma visão clara do futuro. Nós não andamos como em trevas, como um trem descarrilhando, né? Não sabe para onde vai, adentrando as trevas. Não. Nós temos uma direção clara, um caminho claro, nós temos esperança. Nós sabemos que o nosso futuro é ainda mais claro ou possui mais luz do que o nosso presente. Uma vez que nós estamos sendo santificados para estarmos eternamente com Deus. E é interessante que o céu é descrito como não tendo sol, porque a luz de Deus toma o lugar do sol, ilumina tudo. Nós somos iluminados, portanto, no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E sem a luz de Cristo, portanto, é impossível nós caminharmos de modo adequado nesse mundo. Nós precisamos de luz para o nosso entendimento, para um entendimento adequado da realidade. E toda opinião, portanto, que não é baseada, originada na luz de Cristo, é apenas uma opinião da realidade, uma opinião a respeito da realidade,
E é verdadeiramente impossível ter um conhecimento verdadeiro a respeito da realidade que não seja informado pela luz de Cristo. Também, nós não somos. É impossível definir o que é certo e errado, ou seja, para a nossa moralidade, é impossível definirmos o que é certo e errado sem a luz de Cristo. Precisamos dela. Portanto, nos versos 44 e 46, nós vemos a bênção de crer na palavra. Crendo na palavra, nós sabemos que a mensagem é divina, em primeiro lugar, e que nós somos libertos das nossas trevas, toda a nossa vida, em toda a nossa história, passado, presente e futuro, é iluminado pela luz de Cristo. Depois disso, então, no verso 47, nós aprendemos agora a maldição de rejeitar a palavra. Nós vimos a bênção de receber, de crer nessa palavra, e agora a maldição de rejeitar essa palavra. Verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vejam, Jesus Cristo veio com uma missão ao mundo. E ele deixa claro qual é essa missão. Seu propósito é ser luz para salvar o mundo. Por isso, nosso Senhor, por um período, meio que a gente poderia dizer, ele tira a sua toga de juiz, ele tira as suas vestes de juiz para realizar essa missão. Não é como se o Senhor Jesus Cristo deixasse de ser juiz, nem como se como alguns proporam, ele deixasse de ser juiz para nunca mais ser, assumindo agora uma posição melhor ou mais digna do que a posição de juiz. Porque está completamente errado, uma interpretação completamente inadequada das Escrituras. Deus não muda. E se tornando homem, a segunda pessoa da Trindade, ele não se despiu dos seus atributos, da sua natureza divina, mas adicionou a pessoa de Cristo à natureza humana. Natureza essa que não se mistura nem se confunde com a natureza divina. Mas ele não deixa de ser juiz. A grande questão é que o nosso Senhor Jesus Cristo, para realizar a sua missão, ele como que se despe, ele tira a toga de juiz, visto que ele tinha uma missão específica. Então, um exemplo para vocês, nós tínhamos aqui na semana passada alguns policiais entre nós, né? Alguns viram aí, tinha alguns visitantes policiais aqui. Então, aqui na igreja, por mais que eles eram policiais, né, eles não estavam aqui como policiais. Claro que se acontecesse alguma coisa aqui no nosso meio, eles utilizariam todo o treinamento que eles têm para ajudar a conter a situação e reestabelecer a ordem e a paz aqui, né, caso alguma coisa acontecesse. Mas eles não estavam aqui fardados como policiais. Assim também o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é juiz desde toda a eternidade, continua sendo juiz por toda a eternidade, mas enquanto Salvador, ele vem não como juiz. Por isso ele diz que não vem julgar. Mas isso não nega a verdade de que, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a missão, ele volta como juiz. E ele volta assumindo o seu papel de juiz agora como um homem, Deus, morto e ressurreto, assentado à destra de Deus o Pai. Ele continua sendo o juiz da história, vindo sobre as nações, exercendo o juízo como ele já fazia anteriormente no Antigo Testamento. E ainda assim, existe o juízo final e absoluto, o qual ele mesmo será juiz. Veja, nós falamos, Deus julgará as pessoas no juízo final. Sim, a Santíssima Trindade será o juiz dos homens no último dia, no juízo final. Mas esse juízo, ele é realizado por meio do homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, como autoridade, revestido da toga de juiz, ele separará os homens na sua direita e dirá: vinde, benditos, e os à sua esquerda. Ele dirá:
Aparte-se de mim, pois eu não vos conheço. Veja que então ele está falando aqui, veja mais uma vez no verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Ele está falando aqui não sobre todas as pessoas do mundo de todas as eras. Sim, todas as pessoas do mundo de todas as eras serão julgados, mas serão julgados conforme a revelação que tiveram. Eu digo isso porque pessoas interpretando esse texto de um modo inadequado começaram a pensar então que se a pessoa não tem o evangelho, ou seja, não tem as palavras de Cristo, ela não pode ser condenada porque essa palavra, a rejeição a essa palavra condena, né? Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Veja, então as pessoas falam assim: ah, então se o evangelho não foi pregado, então não tem juízo. E até os dias de hoje as pessoas falam isso ignorando o ensino claro da Escritura. Por exemplo, Paulo, em Romanos capítulo 2, nos ensina que todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Veja que todos os homens, todas as mulheres serão julgados conforme a revelação que receberam. Se não receberam a revelação escrita de Deus, serão julgados pela revelação geral de Deus. Serão julgados porque olharam para a luz e não viram a Deus. E porque talvez, conhecendo a Deus, não o glorificaram. Mas ele faz um juízo especial aqui sobre todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, mas rejeitaram a pregação do Evangelho. Esses têm um juiz. E o próprio juiz é a palavra que Cristo proclamou e que não foi ouvida, não foi crida e não foi aceita. De modo que é como se dissesse que Jesus Cristo não precisa condená-los porque eles já estão condenados pela própria loucura deles, porque rejeitaram o Evangelho. Isso é muito importante para nós, agora, hoje. Porque agora nós estamos tendo a pregação do Evangelho diante de nós. Nós temos a luz. Nós temos a lei de Deus. Nós temos a lei de Deus encarnada, sendo vivida aqui no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a lei de Deus sendo cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo na sua cruz. Nós temos a lei de Deus sendo proclamada e o Evangelho da salvação sendo pregado. E a nossa responsabilidade é crer, receber. Se nós fazemos como esses fariseus aqui, viemos até aqui, não damos importância para essa palavra, ou fingimos que damos importância, mas não damos verdadeiramente, já temos quem o julgue. Veja aqui que Jesus Cristo faz um paralelo, né, no 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, ele está fazendo um sinônimo. Rejeitar a mim é não receber a minha palavra. Nós podemos fingir que nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos beijar o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que fazem isso meio que literalmente, né? Colocam uma imagem, uma idolatria do nosso Senhor Jesus Cristo na frente da igreja. No final, todo mundo vem aqui beijar ele. Só que existem dois modos de beijar o nosso Senhor Jesus Cristo. Um modo é aquele que o Salmo 2 nos chama a fazer: beije o filho. Esse mesmo modo é o modo que aquela mulher, a pecadora, fez ao derramar aquele unguento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É dito que ela beija os seus pés, um sinal de humilhação, de amor também. O outro modo é beijar o nosso Senhor Jesus Cristo como Judas. E talvez existem muitos homens nos nossos dias que falam que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, que beijam o nosso Senhor Jesus Cristo, mas os seus beijos não passam de beijos de traição. Nós sabemos o que é isso muito bem. É como aquele namorado, aquela namorada infiel. O homem todo galanteador vem, traz flores, faz declarações de amor, escreve poemas, canta dia e noite, né, que não sabe viver sem fulano. Mas na mínima dificuldade está fazendo coisas que demonstram que não ama. Correndo atrás de outras mulheres. Às vezes está sendo infiel mesmo, né, de fato. Às vezes não demonstra o amor nas coisas ordinárias da vida. Como diz uma música, né, amar é um verbo.
Não é uma coisa abstrata. É uma ação. Como um verbo é uma ação. E como uma ação nós devemos demonstrar o amor. E como é que nós demonstramos o amor para o nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós recebemos, se nós guardamos as suas palavras, se nós obedecemos, se nós entregamos a nossa vida para ser vivida conforme a sua palavra. Não se enganem. Muitos homens dizem amar ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje, dentro e fora da igreja. Mas se nós não recebemos as suas palavras, não guardamos elas, não as obedecemos, nós estamos somente beijando ele como Judas, beijando ele para a nossa própria destruição. Diante do evangelho, portanto, pregado, não há neutralidade. Ou você escuta as palavras de Cristo e obedece e obtém a vida, ou você escuta as palavras de Cristo e rejeita e obtém, portanto, a morte. E, portanto, esses homens que rejeitam são condenados pela própria loucura. É como se eles mesmos se condenassem, porque eles rejeitaram a palavra. Jesus, apesar de se despir por um tempo do seu ofício de juiz, para poder ser salvador, ele, o juízo dele está marcado e ele exercerá certamente esse juízo de um modo completo no dia final. Por fim, nós vemos nos versos 49 a 50 a fidelidade do filho até a última palavra. Diz assim no verso 49: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Somente até aqui. O filho foi fiel até a última palavra dele. Em primeiro lugar, ele nos apresenta no verso 49 que ele foi comissionado pelo Pai. O Pai enviou a Cristo como seu representante. Uma analogia que nós podemos fazer com os nossos dias hoje é o procurador. Quando eu fui comprar o meu apartamento, eu não vi a pessoa que estava me vendendo o apartamento. Eu não conheci ela, nunca troquei uma palavra com ela. Por quê? Porque a compra do apartamento foi feita por meio, primeiro, de um corretor, e depois até a assinatura dos papéis, o papel foi assinado por um procurador. O procurador, então, recebe plenos poderes para agir em nome da pessoa, de modo que aquilo que o procurador faz é como se fosse a própria pessoa que o enviou, né? Como se essa própria pessoa estivesse fazendo essas coisas. É claro que um procurador pode ser um mau procurador. Inclusive, existem pessoas que utilizam isso para fazer golpes, né? Tem a procuração dos pais, talvez, para poder roubar a aposentadoria. Acontece muitas vezes. Tem a procuração, alguém, talvez um advogado, alguma coisa assim, tem a procuração de alguém e aí faz negócios para poder se beneficiar e não beneficiar aquele que ele representa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, de um modo distinto, foi um perfeito procurador. Ele recebeu o papel de ser arauto, de ser proclamador, e tudo que ele proclamou estava de acordo com o Pai, que o Pai enviou a ele proclamar, e também ele recebeu o poder para ser o representante do Pai, realizando a salvação, e ele cumpriu essa salvação até o final. Veja que ele fala no verso 50, eu sei que o meu mandamento, ou melhor, eu sei que o seu mandamento, ou seja, o mandamento do Pai, é a vida eterna. Ele sabia disso, e o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo sabia de que o mandamento, o evangelho, era a vida eterna, era para o benefício dos homens, fazia com que ele continuasse ainda cada vez mais confiante na sua missão, porque ele sabia que a sua missão tinha propósitos adequados e que ela seria eficaz nesses propósitos. Ela traria certamente bons frutos. Por isso ele diz: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. E ele prossegue nisso, no seu mandamento. E em tudo ele é fiel. Portanto, uma vez que eu sei que esse mandamento é a vida, portanto eu sei que, sabendo que esse mandamento é aquilo que salva, eu falo. O que eu falo, falo como meu Pai, como o Pai me tem dito.
Veja que o evangelho aqui, ou a sua missão, é representada como a vida, porque tudo aquilo que Jesus Cristo falou e fez foi com o objetivo de salvar. Jesus Cristo, enquanto na sua missão aqui nessa terra, até a sua morte, a sua ressurreição e ascensão, não exerceu o cargo de juiz em específico, não veio para destruir, para trazer juízo. Isso nos revela a própria paciência de Deus, que não era obrigado a isso. Ele poderia simplesmente, Jesus Cristo poderia ter, inclusive, se quisesse, né, nem mesmo se encarnado, destruído a humanidade, e com justiça faria isso. Ele poderia ter se encarnado e toda vez que alguém viesse falar alguma mentira para ele poderia ter consumido esses homens. Ele poderia ter purificado Israel por meio da espada, se quisesse. Mas ele não veio fazer isso. Ele veio salvar. Porque a sua missão era essa. E em nenhum momento ele se desviou dela. Com paciência, informado pelo seu amor, o amor que gera essa paciência. E por muito amar, ele foi paciente com os homens maus, em favor dos homens bons. De modo que não foi necessário proferir juízo diretamente contra eles, porque eles mesmos pronunciaram juízo contra eles. Veja, se crer em Jesus é ter a vida, não crer nas palavras em Jesus é rejeitar a vida, é chamar para si mesmo a morte. E todo aquele então que chega diante desse evangelho, ele está dizendo, em outras palavras, eu desejo morrer. Eu prefiro morrer. E o Senhor é justo em me punir, porque eu não creio. Em tudo, Jesus é fiel à sua missão. Fidelidade de Jesus, em primeiro lugar, nos traz confiança, porque nós sabemos que se obedecer às suas palavras, crer nele, crer no Evangelho, obedecê-lo, é ter a vida eterna, nós temos a confiança de que nós podemos até morrer no nosso corpo físico, e nós podemos até viver uma vida miserável nesse mundo, sem posses, sem amor, muitas vezes, uma vida injustiçada por homens maus, pelos patrões maus, pelo governo mau, por amigos maus às vezes, né, ou familiares maus, não importa. Se cremos na sua palavra, nós temos vida e nós estaremos seguros. A vida começa agora, mas não se manifesta de um modo pleno agora. Sim, de diversos modos nós somos abençoados agora já. E se assim é da vontade do Senhor, nós podemos viver uma vida plena e abundante nessa terra. Como ele deu, muitas vezes, a muitas pessoas no decorrer da história, inclusive da história bíblica. Mas nós sabemos que mesmo se sofrermos a semelhança de Cristo, na mão dos homens maus, a nossa vida está guardada nas mãos daquele que é fiel. E se ele é fiel e poderoso para cumprir completamente com a missão do Pai, ele é fiel também para nos guardar para essa salvação. A fidelidade de Cristo nos dá confiança, mas a fidelidade de Cristo também é um exemplo para nós. Nós somos chamados a fazer a mesma coisa, a sermos obedientes, olhando para a glória do Pai, como procurador dele, sabendo da sua missão, ele obedece em tudo, perfeitamente. Nós estamos nessa terra com uma missão também. Sim, a nossa missão também é pregar. Talvez você pensou nisso já agora, né? Pregar o evangelho, etc. Sim, devemos ser fiéis nessa missão. E como pregadores, devemos falar não as palavras de nós mesmos, mas as palavras que nós temos ouvido da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho não deve ser adulterado pelas nossas opiniões. E sempre que ele é adulterado pelas opiniões, ele perde o poder de salvar. E aí ele se torna um modo de condenar. Mas nós estamos aqui com uma missão, ou podemos dizer com diversas missões. Nós temos diversos chamados para a nossa vida. E em cada uma dessas missões que nós somos dados, nesses chamados nós devemos ser fiéis. Devemos olhar para Cristo e sermos fiéis como ele foi fiel. Veja, as palavras de Cristo são para nós. Especialmente para nós hoje, que nós não sabemos, né?
em quem confiar. Estamos numa época em que nós não sabemos em quem confiar. Quando nós vermos promessas de vida vindas do mundo, nós devemos nos lembrar de Cristo, sabendo que somente as suas palavras são vida e vida eterna. Não devemos ser encantados pelas promessas do mundo. Sim, por vezes, né, os homens falam a verdade. E a Escritura não tem a pretensão, por assim dizer, de falar toda a verdade. Ou seja, em outras palavras, ela não revela a verdade a respeito de cada uma das verdades existentes na criação. A Bíblia não tem o propósito de nos ensinar, por exemplo, a respeito da cura do câncer, mas a partir da verdade compreensiva, né, abrangente da Escritura, nós temos a capacidade de avaliar toda e qualquer opinião que se apresenta como verdade, para sabermos se ela é verdadeira ou falsa. E quando os homens, portanto, prometerem o céu por meios que não são a palavra de Deus, sabemos que nós estamos diante de uma mentira. O céu vem através de ouvir as palavras de Jesus Cristo. E a verdadeira alegria final somente através das palavras de Cristo. Também quando nós ouvirmos discursos apocalípticos no mundo, como se proliferam nos momentos de crise, parte dos quais nós estamos vivendo hoje, nos lembremos de Cristo, que rejeitar a palavra de Cristo, sim, é verdadeira morte. Quando nós vermos conflito de opinião no mundo, continuemos nos lembrando de Cristo, nos lembrando que a sua palavra é verdade, porque é a palavra enviada da parte de Deus e entregue com fidelidade, por meio de um representante que é perfeito, palavra encarnada para a nossa salvação. Oremos. Senhor, damos graças a Ti, pois o Senhor nos resgatou da instabilidade que é crermos nas opiniões dos homens. Sua Escritura nos ensina que se nós colocamos o homem como o padrão último sobre a nossa consciência, mesmo que sejamos nós mesmos esse homem, nós somos malditos. Somos malditos em confiar tudo que somos, tudo que temos, o nosso futuro nas mãos ou na opinião de pessoas que estão cegas. Damos graças ao Senhor porque o Senhor nos revelou a luz. O Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor ilumina o nosso entendimento. O Senhor ilumina a nossa história. O Senhor ilumina o nosso procedimento. E fez isso tudo por meio do Filho. Damos graças porque o resumo da sua pregação é de que as suas palavras são vida e devem ser observadas, e que rejeitar as suas palavras é morte, e portanto que nós possamos fazer assim, crer naquele que é fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. Falou perfeitamente da parte do Senhor, para que obtenhamos vida eternamente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.